glória a Deus. Então, começando novamente aqui, o método, nós estamos no método de estudo bíblico indutivo, não é? No terceiro passo, que é a, interpretação. O nome clássico de interpretação é, hermenêutica. Porque vem do verbo grego, hermeneu, que é o verbo interpretar, não é? E dentro da interpretação, nós começamos na aula passada a trabalhar aqui esses dois versículos da segunda carta de Paulo a Timóteo. Vamos ler de novo? Abra aí, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. 2 Timóteo 3, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler juntos? Aliás, eu leio uma vez, depois vocês leem, vocês repetem. Fica bem frisado assim. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vocês. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Muito bem, né? Dois versículos muito importantes aqui para a interpretação. Lembrando que já passei para vocês na primeira aula que a principal regra de interpretação da Bíblia é... Muito bem, Sérgio. Repitam todos. A Bíblia interpreta a Bíblia. Tá? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Portanto, o intérprete da Bíblia é a própria Bíblia. O intérprete da Bíblia não é o pastor Edivaldo. O intérprete da Bíblia não é você. O intérprete da Bíblia não é nenhum teólogo. Não é nenhum pastor. Não é nenhuma igreja. Aquela igreja interpreta a Bíblia da seguinte maneira. Não, senhor. Essas interpretações próprias de alguém, de alguma instituição, de alguma igreja, essas interpretações próprias, todas elas incorrem em erros. Ninguém interpreta a Bíblia. Quem interpreta a Bíblia é a própria Bíblia. Portanto, o intérprete da Bíblia, o hermeneuta, aquele que faz a hermenêutica bíblica, o que interpreta a Bíblia, é aquele que capta, através da oração, da observação, do seu estudo bíblico, do estudo da palavra, ele, pela mesma inspiração do Espírito Santo, ele capta como a Bíblia está se interpretando. Essa é a verdadeira interpretação bíblica. A interpretação que a própria Bíblia faz de si mesma. Portanto, o Espírito de Deus quer nos guiar a isso. Por isso o Espírito Santo nos guia a toda a verdade, porque ele nos guia para enxergarmos, para captarmos como a Bíblia está se auto-interpretando. E não a gente lê a Bíblia, como muita gente faz, e cria a sua própria pessoal interpretação. Errado. Isso é o que muita gente fez e o que muita gente está fazendo hoje, e por isso estamos cercados de heresias por aí afora, de doutrinas erradas. Ok? Alguém que cria uma doutrina a partir da Bíblia, mas essa doutrina está errada, essa pessoa pode se dizer que ela foi guiada pelo Espírito Santo para criar essa doutrina? Então ela é guiada pelo Espírito Santo quando ela crê nessa doutrina?
Então as pessoas são guiadas pelo Espírito Santo quando elas acreditam nessa doutrina que essa pessoa está pregando? Onde está o Espírito Santo nisso? E se não é o Espírito Santo que está agindo aí, que espírito que é? O pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. Deus é o pai da verdade. A verdade é Jesus. A verdade é toda a palavra de Deus. E quem interpreta a palavra de Deus é a própria palavra de Deus. Nós não estamos aqui para aprender a interpretar a Bíblia, não, amados. Nós estamos aqui para aprender a captar como a própria Bíblia se auto-interpreta. E se captarmos, aí sim, não vamos incorrer em erros. Vamos incorrer na verdade, naquilo que é certo, naquilo que é correto, e daqui vamos tirar sã doutrina para a nossa salvação, para a nossa santificação e de outros também. Aleluia? Porque isso então é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Muito bem, então repito de novo: a Bíblia interpreta a Bíblia. Não sou eu quem interpreto, não é você quem interpreta. Essa semana no outro seminário, né, um aluno fez uma pergunta assim: pastor, qual que é o seu pensamento acerca de tal assunto? Nem me lembro qual foi mais o assunto que ele falou, foi no início da semana, acho que foi segunda ou terça-feira, né? Pastor, qual que é o seu pensamento acerca de tal assunto? Ele falou lá de um tal assunto e perguntou qual que é o meu pensamento acerca de tal assunto, né? Aí eu respondi para ele, né, na frente de toda a sala de aula: nenhum. Como? Como nenhum? Eu não penso nada acerca disso. Porque o que eu pensava acerca disso era um pensamento meu. E quem é de Deus renuncia seus próprios pensamentos para receber os pensamentos de Jesus acerca de tudo. Glória a Deus. Então vamos mudar a sua pergunta? Pergunte para mim: pastor, qual é o pensamento de Jesus acerca de determinado assunto? Aí está aqui na palavra, eu vou dizer para você. Tá? Eu fiz isso de propósito, irmãos, para ele, todo mundo que estava na sala, entender que todo mundo está por aí com seus pensamentos próprios, tá? Jogando na internet aí os seus pensamentos próprios, pregando por aí seus pensamentos próprios. Um deles até falou na sala de aula que o pastor dele na igreja domingo falou: olha, o meu pensamento aqui sobre isso é o seguinte. Está todo mundo com seus pensamentos próprios. Para que servem nossos pensamentos próprios? Nada versus nada. Deus disse para nós em Isaías capítulo 55, versículo 8: meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos. Mas tanto quanto os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. O propósito de Deus em nos salvar é que a nossa mente seja renovada, como está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 2. E como que é essa renovação? Essa renovação é: tira os seus próprios pensamentos e deixa o Espírito Santo implantar, inculcar os pensamentos de Deus. Quem é de Deus não acha nada mais, não vive mais nessa achologia que tem por aí, tá? Ah, eu acho isso, ah, eu acho aquilo, a minha opinião é essa, o meu modo de pensar é esse. Isso aí tudo não leva a nada. Tem que ser renunciado. Isso está dentro daquela renúncia que Jesus disse lá em Mateus capítulo 16, versículo 34. Se alguém quer me seguir, não me siga ainda não. Peraí, primeiro negue a si mesmo. Negar a
si mesmo também é negar seus próprios pensamentos, negar suas próprias ideias, negar suas próprias opiniões. Jesus não quer ninguém por aí cheio de opinião, não. Jesus quer discípulos formados na palavra, formados na verdade, e não por aí cheio de opiniões próprias. As pessoas amam tanto as suas opiniões próprias, ficam postando suas opiniões próprias por aí. A internet está cheia dessas porcarias. As opiniões próprias não levam a lugar algum a não ser para o inferno, porque para o céu a única coisa que leva para o céu é a verdade. E Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E como pastor, eu encontro muita gente fazendo isso. Pastor, qual que é a sua opinião desse negócio aqui, desse assunto? Eu sempre respondo assim: nenhuma. Mas como o senhor não tem nenhuma opinião? Não, porque eu renunciei todas as minhas opiniões. Agora o que eu penso é o que Jesus pensa sobre isso. Quer que eu diga o que Jesus pensa sobre isso? É assim que você tem que fazer também. Essa última o quê? Mateus 16, 24. Mateus 16, 24. Eu falei 34, né? Mateus 16, 24. Ok, muito bem. Então, dentro de tudo isso que vocês estão entendendo aí já, de interpretação da palavra, nós vimos aqui, né, como Paulo define toda a Escritura como inspirada por Deus. Aí nós paramos aqui, não foi? Nós paramos aqui na parte B do versículo 16, não foi que nós paramos? Então, recomeçando agora de onde nós paramos. Tem 4 paras aí. Por isso que tem uma repetição, por isso que eu disse que é uma repetição de instrumentação, uma repetição de afirmação de propósito. 4 propósitos afirmados acerca da Escritura, e todos eles se resumem nesse título aqui, diga: formação. O propósito da Escritura, inspirada por Deus, é para a nossa formação. Deus quer nos formar. É por isso que a gente tem que sentar aqui para receber essa formação. Quando você vai no médico, você quer que ele seja formado, não quer? Em medicina? Quando você precisa de qualquer profissional, você quer que ele seja formado nessa área, não quer? Deus também quer que a gente seja formado em Bíblia. Os filhos de Deus são pessoas formadas em Bíblia. Gente que por aí está se falando filho de Deus, mas não tem formação, não é filho de Deus, hein? E não vai estar no céu, pode ter certeza disso. Para ir para o céu tem que ter formação. Formação na palavra de Deus. É assim que se faz filhos de Deus, é assim que se faz discípulos de Jesus. Por isso que Paulo diz aí então que toda a Escritura, ela é útil para 4 coisas. Repita aí, versículo 16b. Diga: para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então nós vemos aqui no 16b 4 coisas. 4 coisas, né? Então, repitam, leiam para mim. Para o ensino, é a primeira, não é isso? Para o ensino. Segunda, para a repreensão. Terceira, para a correção. Quarta, para a educação na justiça. Opa! Então, a palavra de Deus, você acha que Deus se deu ao trabalho de levar milênios para revelar essa palavra de Deus sem nenhum propósito?
O propósito da palavra de Deus é a formação de todos os filhos de Deus. Essa formação começa como? Começa pelo ensino. O que Jesus disse em Mateus, capítulo 28, tá? Capítulo 28, do 18 ao 20. Mateus 28, 18 a 20. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Todos aqui foram batizados? Essa foi a parte fácil, né? Já foi, todos batizados. Ok? Agora, segundo, lá no versículo 20. Ensinando-os. Fazei discípulos como? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, acompanhando esse ensinamento aí, acompanhando essa formação de vocês, até a consumação do século. Aleluia. Ensinando, tá? Ensinando. Ou seja, uma das coisas que define para nós ensino. O ensino pode ser definido de várias maneiras. Uma delas é o propósito de Deus com a sua palavra é que nenhum dos seus filhos seja ignorante acerca de nada. Deus não aceita filhos ignorantes. Ignorância condena, viu, irmãos? Tem gente que pega um versículo da Escritura e não entende direito a interpretação que a própria Escritura dá desse versículo. Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Já ouviu gente falar isso por aí? Tem gente que pega esse versículo e acha que pode ficar ignorante o resto da vida porque Deus não leva em conta. Deus não leva em conta os tempos da ignorância a partir do momento em que nós saímos da ignorância e que começamos a aprender. Agora que nós estamos aprendendo a palavra de Deus e, portanto, recebendo o quê? Recebendo formação, aí Deus perdoa o tempo da ignorância, porque nós já saímos da ignorância, não estamos mais na ignorância, agora estamos recebendo conhecimento, agora estamos recebendo aprendizado, estamos aprendendo, estamos sendo discípulos de Cristo, estamos sendo formados com a verdade absoluta que é a palavra de Deus. Saímos da ignorância. Aí o que Deus faz com o tempo da ignorância? Perdoa. Ele perdoa porque não estamos mais nela. Agora, se as pessoas continuarem na ignorância, rejeitando o conhecimento, rejeitando o que Deus tem para ensinar, não haverá perdão para essas pessoas. Bem claro, fique bem claro. Então Deus perdoa os tempos da ignorância para quem saiu da ignorância. Para quem continua na ignorância, amados, ignorância é pecado. Ignorância é resultado de pecado. Ignorância é consequência de pecado. E o salário do pecado é tem salvação para ignorante não. Por isso, em Efésios, capítulo 5, versículo 15, Paulo diz assim, vede prudentemente como andais, não como nécios. Nécios são ignorantes, que não conhecem nada, mas como sábios. Sábios são os que adquiriram sabedoria. Adquiriram sabedoria por meio de
conhecimento. Tá? Receberam o conhecimento de Deus, o conhecimento da sua palavra. Por isso, então, o primeiro objetivo, o primeiro propósito da palavra de Deus é trazer para nós o quê? Ensino, tá? Ensino, ensinamento. Nos ensinar todas as coisas. Esse ensino, o objetivo desse ensino é trazer para nós, vou perguntar para vocês, conhecimento completo ou conhecimento parcial? O que é um conhecimento parcial? Conhecimento parcial é conhecer algumas coisas acerca de determinado assunto, mas não conhecer tudo. A maioria das pessoas, a maioria dos crentes, conhece alguma coisinha de Bíblia e já não quer conhecer mais nada. E porque acha que já está bom. O tanto que conhece já está bom. Essa atitude é correta? Essa atitude se chama mediocridade. A palavra medíocre, mediocridade, medio, vem de meio, vem de metade. É aquele que faz as coisas pela metade. Não faz as coisas de maneira íntegra, não faz as coisas de maneira completa. Quem é o medíocre? O medíocre é aquele que faz as coisas pela metade, não faz as coisas de maneira completa. Deus não é medíocre. O que Deus faz é completo. Deus não faz as coisas parcialmente. Deus faz as coisas completamente, com integridade. E Deus quer que os seus filhos sejam também íntegros. Ser íntegros é conhecer, né? Para ser íntegros, tem que conhecer a verdade de Deus, a palavra de Deus, em toda a sua integridade. Conhecer tudo, conhecer completo. Acabei de dar o exemplo do médico. Você deitaria numa mesa de cirurgia para o médico fazer a cirurgia, sabendo que esse médico só conhece parcialmente de medicina? Nem médico ele era, seria um falso médico. Hã? É. Pois é. Você quer que o médico tenha um conhecimento completo, para que ele saiba exatamente o que está fazendo. A vontade de Deus é que nós tenhamos conhecimento completo da sua palavra. Tem gente que pensa que isso é para pastor. Não, senhor. Isso é para todo filho de Deus. O pastor, ele é ordenado por Deus para trazer esse conhecimento completo para todos os filhos de Deus e levar os filhos de Deus a obterem esse conhecimento completo. Tem gente por aí que entra em igreja, aprende alguma coisinha e já acha que quer ser pastor. Porque aprendeu já alguma coisinha. Tá cheio de pastor aí, igual esse médico para você que eu dei exemplo, que está pastoreando igrejas. O que é mais grave, hein? O que será mais grave? O médico que não tem conhecimento fazendo cirurgia, ou um pastor que não tem conhecimento tratando de coisas de salvação? Porque se esse paciente do médico morrer é uma morte física, mas as pessoas na igreja morrer é morte espiritual. Mas um pastor sem conhecimento todo mundo aceita, não é? Pelo menos as igrejas deles estão lotadas. Hipocrisia, amados. Isso é mediocridade. São pastores medíocres, pastoreando também pessoas medíocres. Em outras palavras, um cego guiando outros cegos. Para onde vão todos? Para o abismo.
porque não enxergam nada. Lâmpada para os meus passos é a tua palavra, luz para o meu caminho. A palavra é para nós enxergarmos tudo o que Deus revela para nós. Deus quer trazer para nós, então, conhecimento completo. Por isso eu gosto da segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, abra de novo nela e veja qual é a palavra-chave do apóstolo Pedro nessa carta. Nessa carta, a palavra-chave do apóstolo Pedro, nessa segunda carta aí, é a palavra conhecimento. E ele já começa lá na introdução, lá nas saudações, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Ele diz assim, ó: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Vocês. Pedro está falando aqui de pleno conhecimento. O que é pleno conhecimento? Conhecimento total. Um conhecimento no qual não falta nada. Um conhecimento sem lacunas. Não é um conhecimento parcial, é um conhecimento pleno. O apóstolo Pedro fala disso. No pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Agora veja o versículo 3, próximo versículo. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Repitam. O apóstolo Pedro mal começou a escrever essa epístola, só escreveu 3 versículos até agora, e no segundo versículo ele fala pleno conhecimento, e no terceiro versículo ele fala conhecimento completo. O que é o oposto de conhecimento completo? Conhecimento incompleto. É da vontade de Deus que nós tenhamos um conhecimento incompleto? Não. A vontade de Deus é que os seus filhos tenham conhecimento completo de toda a sua verdade, de tudo que Ele revelou para nós. Por isso o apóstolo Pedro vai dizer aqui que nós temos que carregar aqui na nossa alma uma mochila contendo alguns elementos. Veja quais os elementos que nós temos que carregar na nossa mochila espiritual diariamente, tá? Ele diz assim, ó, a partir do versículo 5, vamos ler juntos agora até o versículo 7. Versículos 5, 6 e 7. Veja os elementos que nós temos que carregar nessa mochila espiritual que nós temos que levar todos os dias. Todos. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Quantas coisas tem nessa lista? Contaram? 8 coisas. Quais são elas? Repita. Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade
fraternidade, amor. 8 coisas. 8 coisas. E dentre elas está o conhecimento. Dentro delas está o conhecimento. Que Pedro já começou falando lá no versículo 2 que esse conhecimento tem que ser pleno. Que no versículo 3 que esse conhecimento tem que ser completo. Agora olha, depois de citar todas essas coisas, não é que você tem que ter essas coisas estáticas, paradas, não. Todas essas coisas você tem que ter aumentando, crescendo aí na sua mochila, multiplicando. Não é só tê-las, não. É, além de tê-las, aumentá-las, tá? Não é só ter fé, não. Aumentar essa fé. Não é ter só virtude, não. Aumentar essa virtude. Não é só ter algum conhecimento, não. É aumentar esse conhecimento. Aumentar esse domínio próprio. Aumentar essa perseverança. Aumentar essa piedade. Aumentar essa fraternidade. E aumentar esse amor. Essas coisas têm que aumentar em nós. É o que ele vai dizer no 8 agora. Versículo 8. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Repitam. Repete de novo, pleno. É com esse pleno conhecimento, é esse pleno conhecimento que vai gerar o quê? O aumento de todas essas coisas na nossa vida. Portanto, o que Pedro está dizendo aqui? Que o aumento de todas essas outras coisas depende do aumento do conhecimento. Quanto mais aumenta o seu conhecimento, aumenta a sua fé. Aumenta a sua virtude. Aumenta o seu domínio próprio. Aumenta a sua perseverança. Aumenta a sua piedade. Aumenta a sua fraternidade. E aumenta o seu amor. É por isso que Pedro pega lá no fim dessa epístola, vai lá para o fim agora, para o último versículo, 2 Pedro 3,18. 2 Pedro 3,18. Antes, para entender esse antes, vamos ler também o 17, tá? Então, leia comigo 17 e o 18. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. O que Paulo quer dizer quando ele fala, Pedro quer dizer quando ele diz: crescei na graça e no conhecimento? Já expliquei isso, de vez em quando eu explico isso aqui na igreja. A graça, né? A graça, o que define a graça de Deus, né? Eu gosto de definir a graça como se fosse um pacote. É todo o pacote da salvação. É todo o pacote da justificação. Tá? Quando você vai fazer uma viagem para um lugar distante, por aí, passar umas férias num resort, algum lugar por aí, você primeiro vai numa agência de viagem e compra um pacote de viagem, não é isso? E nesse pacote vai estar lá as passagens de ida e de volta, os traslados, hotéis, restaurantes, passeios que você vai fazer e assim por diante. Está tudo dentro desse
pacote. Quanto mais dinheiro você tem, mais você pode caprichar nesse pacote, nas coisas que vendem nesse pacote. Ok? A salvação é como um pacote que Deus nos dá para garantir a nossa viagem só de ida, daqui para o céu, daqui para a casa do Pai, essa salvação. Tudo que a gente precisa para essa viagem está aí dentro desse pacote. A diferença é que nós não pagamos nada, por isso é graça. O que Pedro está fazendo aqui? Dentro desse pacote tem muitas coisas, tem tudo que a gente precisa. O que Pedro faz é tirar uma coisa que está aí nesse pacote, uma coisa que tem a ver com todas as outras que permanecem aí dentro do pacote. O conhecimento. O conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento da verdade de Deus está aí dentro desse pacote. E esse conhecimento tem tudo a ver com todo o resto que está aí dentro desse pacote. E aí Pedro, para resumir tudo que nós precisamos, ele fala: crescei na graça, que é o pacote todo, e no conhecimento, que ele retira dentro desse pacote, principalmente nisso aqui, porque o conhecimento tem a ver com tudo que tem aí no pacote. E se você não tem conhecimento, você pode perder o pacote inteiro. Você pode entrar numa roubada, com muita gente que compra pacotes e entra numa roubada depois. E em vez de chegar no céu, chegar no inferno. Opa, o pacote levou para o lugar errado. Opa, pacote errado. Porque não tinha conhecimento, estava cheio de ignorância. Ficou andando aí cheio de ignorância, achando que já estava indo para o céu. Pacote errado. O pacote certo, tem dentro dele o conhecimento para você crescer nele. Crescer no conhecimento. Por isso que o primeiro propósito de formação na Escritura é trazer para nós o ensino, para que nós, por esse ensino, adquiramos conhecimento de Deus. E lembra que esse conhecimento, ele não é estático. Qual é o contrário de estático? Dinâmico. O que é o conhecimento estático? Aquelas pessoas que conheceram alguma coisa e pararam. Estático é parado. Parou, não tá aprendendo mais nada, não interessa por aprender mais nada. Parou. Conhecimento estático. Parou. O conhecimento de Deus não é estático, ele é dinâmico, ele tem que continuar, ele tem que evoluir, ele tem que progredir, ele tem que crescer. Por isso Pedro disse: crescei. Não só Pedro, mas toda a Escritura. Crescei aí na graça e no conhecimento. Quanto mais conhecimento de Deus e da sua doutrina na palavra nós adquirimos, mais temos para adquirir. Quem para, estático, é como se parasse no caminho. Se você parar no caminho, você chega no destino? Não, porque você parou. Parou no meio do caminho. A salvação é para aquele que perseverar até o fim. Mateus 24:13. Aquele que perseverar até o fim, perseverar até o fim, crescendo na graça e no conhecimento. Por isso que uma das coisas dentro do pacote é a perseverança, que nós lemos lá no capítulo 1, que tem que aumentar. Então, esse conhecimento, portanto, ele é dinâmico, porque nós estamos sempre recebendo ensinamento, sempre recebendo conhecimento. E aí vem, diferente de todas as áreas
das ciências naturais, medicina, como eu citei aqui, né, ou direito, ou qualquer outra área, seja o que for, diferente de todas as outras áreas, tá? A palavra de Deus tem para nós ensinamento eterno, conhecimento infinito que nós temos que receber. Aqui na terra nós só começamos esse conhecimento para continuar depois na glória. Então, ensino, tá? E esse ensino, agora tem um problema, tá? Que esse ensino, qual que é a diferença desse primeiro tópico aqui para o ensino, para os outros 3 tópicos? Repreensão, correção e educação na justiça, tá? E educação na justiça. É que o ensino, tá? Você começa a receber ensino. O ensino é receber conteúdo. Só que esse conteúdo começa a chegar na sua vida ainda não como formação. Ele começa a chegar na sua vida como informação. Da informação para a formação, esse ensino, tá, tem que ser mais incisivo. Tá? O que significa incisivo? Mais aplicado, injetado. Fazer com que isso realmente apareça na vida de quem está aprendendo, porque Deus não quer que a gente aprenda só intelectualmente a palavra. Essa palavra tem que aparecer no nosso caráter. Essa palavra tem que ser característica. Essa palavra tem que passar a fazer parte da nossa característica, do nosso estilo de vida, da nossa conduta de vida, do nosso comportamento diário de vida, onde quer que estejamos. É aí que o ensino começa a passar, então, da informação para a... Isso começa pela, diga, repreensão. Diga, repreensão. Por que nós não gostamos de ser repreendidos? Não, porque é soberbo. O pecado nos infectou de soberba. O pecado nos infectou de orgulho. E a palavra de Deus tem o propósito de combater essa soberba, de combater esse orgulho, e de destruir essa soberba, e de destruir esse orgulho. Porque Deus resiste os soberbos, Ele dá graça aos humildes. E por isso Jesus disse em Mateus 11, 28, 29, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E Jesus começa a pregar o sermão da montanha, Mateus 5:3, dizendo, bem-aventurados os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. A palavra de Deus começa, digamos assim, de boa, nos ensinando, mas não vai ficar só aí, não. Não pode ficar só no ensino. Esse ensino se transforma em repreensão. A palavra de Deus nos repreende. Como a palavra de Deus age em nossa vida? Repreendendo-nos por tudo aquilo que nós temos de errado. Todos nós temos pecado, o nosso pecado pessoal, que se chama de pecado pessoal. Aquele pecado que Deus disse para Caim, o teu pecado. Já prego, de vez em quando eu prego aqui na igreja, né?
O que leva você para o inferno não é o pecado dos outros, não. Então não para de se preocupar com o pecado dos outros, se preocupe com o seu, porque é o seu pecado que leva você para o inferno. Deus disse para Caim: o teu pecado jaz à tua porta, e é o teu dever dominar sobre ele. Porque se você não dominar sobre ele, ele vai dominar sobre você. E o sentido de que o teu pecado jaz à tua porta não é querendo entrar, não. Eu já vi o pastor pregando, o teu pecado está querendo entrar aí, não deixa ele entrar, não. Jaz à porta querendo entrar. Não, ele jaz à porta do lado de dentro, ele já está dentro. Ele está na porta querendo sair, querendo se manifestar lá do lado de fora, tá? Querendo que você caia na gandaia aí fora. Né? O teu pecado quer isso, quer te levar para isso. O teu pecado jaz à tua porta, e é o teu dever dominar sobre ele e não deixar ele dominar sobre você. Deus estava repreendendo Caim. Só que Caim não deu ouvidos a Deus. O pecado de Caim era inveja do irmão, ciúme do irmão, ódio do irmão, e ele não reteve, ele não dominou sobre esse pecado, o pecado dominou sobre ele, e ele foi lá e matou o irmão dele. Quem dera nós pudéssemos aprender a palavra de Deus só naquele primeiro ponto ali, no ensino. Ah, já entendi. Ah, que beleza. Aprendi. Aprendeu? Lá na prática vai aparecer que não. Na hora de praticar, não estou conseguindo praticar. Porque você recebeu só a informação. Para receber a formação, a coisa tem que ser mais incisiva, mais. Tem que ter surra. Tem que apanhar. Tem que levar a surra. Você acha que você é uma pessoa digna de surra? Sim. Mas quando alguém quer bater em você, você fica bravo, né? Então, o que é isso? Orgulho. Orgulho, soberba. A palavra de Deus, após nos ensinar, o objetivo dela é nos repreender, atingir diretamente esse pecado nosso que está aí dentro, escondido aí dentro, querendo se manifestar, e a nossa alma a favor do pecado, querendo manifestar isso. A palavra de Deus nos repreende. Vamos dizer na linguagem popular, através da sua palavra, Deus briga conosco. Deus fala duramente conosco. Tem gente que só gosta de ouvir palavrinha, uma palavra gostosa, uma palavra mansa, não, uma palavra assim de boa. Tem gente que só gosta de ouvir uma palavra assim. Não, Deus quer falar com você radicalmente. Deus quer chegar para você e falar assim: vamos colocar agora as cartas na mesa, porque eu te conheço, eu vejo isso que está aí dentro de você e eu quero te repreender. Está disposto a receber essa repreensão? Ou vai fugir dela? A maioria dos crentes foge da repreensão. Aí na cidade tem um monte de crente que já passou aqui pela igreja e saiu daqui e fica falando por aí, que essa conversa chega a mim depois. Porque a palavra do pastor Edivaldo prega forte demais, não precisava daquilo tudo. Não, porque a gente já chega no trabalho cansado, quer chegar na igreja e ouvir uma palavrinha assim boa. Ele vem lá com aquela palavra dura que a gente fica assim já, né? Isso, vai para o inferno, meu filho. Porque quem vai para o céu recebe repreensão. O livro de Provérbios está escrito assim, não repreenda o ímpio.
porque ele vai ficar contra você, ele vai se levantar contra você. Repreenda o justo, e será como óleo na sua cabeça. Essa é uma das diferenças entre o justo e o ímpio. O ímpio não aceita repreensão. É por isso que está cheio de crente ímpio e que não aceita a palavra de Deus, não gosta da palavra de Deus, porque a palavra de Deus repreende. A palavra de Deus não faz vista grossa ao pecado de ninguém e não quer nem saber das consequências, se vai ficar chateado ou não. A palavra de Deus repreende lá no fundo. Fala tudo que tem que ser falado sobre esse pecado aí. Por isso que a palavra de Deus é espada de 2 gumes e que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os mais íntimos pensamentos e propósitos e intenções do coração. Não há uma sonda mais penetrante, que penetre mais profundo na nossa vida do que a palavra de Deus. Hebreus 4:12, né, esse texto aí. Hebreus 4:12. A palavra de Deus repreende. Para dizer para nós que o errado é errado. O errado está errado e não existe desculpa para o errado. Não existe desculpa para o erro. E não existe transferência de culpa para o erro. Não adianta dizer que você é assim por causa de fulano, por causa de beltrano, por causa de ciclano, por causa da minha família, ou por causa não sei de quê. Não, você é assim porque você é um pecador miserável e que merece ir para o inferno de cabeça. A palavra de Deus repreende cada um de nós. Duramente, irmãos. Sem economia de dureza. A palavra de Deus é uma palavra de repreensão. E se alguém disser ao contrário, está mentindo, é o diabo. Quando a gente tem certeza, na verdade, de colocar seu filho, ou qualquer pessoa, e você conhece a palavra, aquilo que é verdade, e você quer falar com ele, principalmente assim, meu filho um dia me falou assim, depois que você passou ele demais da vida, você ficou fanática. Isso, né? Que tipo de crente você é? Uhum. Natural isso. Entendeu? É natural. A maioria das pessoas, como não só seu filho, mas a maioria das pessoas não quer receber nenhuma repreensão, não. E se chegar alguém com uma palavra de Deus mais profunda, não, isso é fanatismo, não chega nesse ponto, não, tá? Isso que é um cristianismo só assim de, tá? Água com açúcar. Não quer nada profundamente que vai interferir na vida dele, que vai mudar, que vai exigir dele uma mudança de conduta. Não mexe na minha vida não, porque a minha vida é minha, eu vivo do jeito que eu quiser, eu tenho a minha própria cabeça, minha própria consciência, assim que a maioria das pessoas usa. Com Deus não é assim não, mas quem é filho de Deus será submetido a completa repreensão, correção e educação na justiça. Começamos só com a repreensão hoje. Semana que vem vamos para a educação, para a correção e para a educação. Amém? Paramos na repreensão hoje? Sentiram-se repreendidos?